STF retoma o julgamento que definirá a eleição para governador tampão do Rio de Janeiro. O placar está empatado, com um voto para a eleição direta e um para a indireta. Já foi retomado o julgamento, Fernanda? Está começando por esse momento, viu, Amadeu? Essa sessão retomada aí para decidir como vai ficar essa eleição para o mandato tampão para o novo governador do estado do Rio de Janeiro. Como o Ari falou, né, já há 2 votos registrados, sendo um do ministro Luiz Fux, que votou pela eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e também o ministro Cristiano Zanin, que votou pela eleição direta, onde a população terá que ir às urnas para escolher o novo governador. Caso a eleição direta seja escolhida pelo Supremo Tribunal Federal, o eleitorado do Rio de Janeiro terá que ir 2 vezes às urnas, agora para escolher o mandato tampão e em outubro nas eleições do pleito normal de 2026. Agora, dentro desse debate, Amadeu, algumas posições estão sendo colocadas aí, como, por exemplo, o ministro Luiz Fux. Ele defendeu a eleição indireta, desde que haja algumas mudanças na norma estadual que define eleições indiretas, como, por exemplo, a votação não aconteceria de forma sigilosa, seria aberta com os parlamentares votando qual seria o nome escolhido, e também a descompatibilização teria que acontecer num prazo de 24 horas em relação aos candidatos que ocuparem cargos públicos. O ponto defendido pelo ministro Cristiano Zanin é de que a eleição deve acontecer de forma direta, que a população deve escolher o novo governador e que a renúncia do governador Cláudio Castro foi uma estratégia para se livrar da cassação que estava sendo analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa é de que essa conclusão seja apresentada hoje. A sessão agora está sendo retomada com o voto vista do ministro Flávio Dino. Ele pediu vistas em relação a esse processo e a expectativa é de que todos os ministros apresentem o seu voto e que, no máximo até amanhã, já haja uma conclusão em relação ao que vai ser feito para a escolha do novo governador do Rio de Janeiro. Então, aí as coisas estão postas. Ou acompanha o voto do Zanin, eleição direta, ou acompanha o voto do Fux, eleição indireta. Denis? A situação do Rio de Janeiro bem complicada, né? Porque você tem que trazer para a mesa do STF essa definição relacionada a esse procedimento de adotar, né, a eleição nesse curto espaço de tempo que a gente tem aí e daqui a pouquinho fazer uma outra eleição. É como se isso não tivesse um gasto para o Estado, um gasto para as contas públicas em que a população vai ter que manter. O correto deveria ser definir logo a situação e já caminhar para a eleição. Qual é a sua opinião? Eu acho que tem que ser definido logo, faz esse indireto agora e, infelizmente, tem que caminhar para direto. Acompanharia o voto do Fux se fosse ministro. Ari? Indireta, e uma eleição direta prejudica muito o Eduardo Paes. Porque o que a imprensa carioca disse é que ele vai ser candidato já nessa direta. Tem que ser, se ele quer, tem que ser. Aí, gente... Quem quer, não adianta você descer pro play sem vontade de brincar. Aí o que vai acontecer? Ele vai ser eleito, porque ele é o franco favorito. E aí, Amadeu, ele vai cumprir um mandato de 3 meses... E depois ser candidato à reeleição. Depois ser candidato à reeleição, mas perde 4 anos, praticamente. Porque se a eleição for indireta, ele vai ser eleito em outubro, ficará 4 anos e depois será candidato à reeleição, podendo ficar 8. Ele vai cair de 8 anos para 4 anos e 3 meses. 3 meses. Cavacos do ofício, ossos do ofício. Vamos lá, Eliezer, rapidinho, você. Então, assim, Ari, era ele não se candidatar agora. Não, mas aí é perigoso também. Aí quem entrar governador e sentar na cadeira, é perigoso. Ameaça ele. Vai, Ari. Bom, mas aí, o Ari está vendo pela ótica do Eduardo Paes. A minha pergunta é se vocês consideram o melhor, direto ou indireta. Fala, Eliezer. Apesar da circunstância, dos custos, da ampla operação que exige, eu defendo que a população opine e eleja o seu governador. France. Amadeu, eu acredito que a Alep tem que eleger de forma indireta. A Alerj, desculpe. Estava com a cabeça na Alep. A Alerj tem que decidir de forma indireta o novo governante, porque são muitos custos. Acredito que seria inviável realizar 2 eleições em um estado do tamanho do Rio de Janeiro no mesmo ano. Eu não vou votar,
Eu só encaminho, mas democracia é cara. Cadê a Fernanda? Tá aqui. Ô, Fernanda, mas o seu voto eu quero. E aí? Eu sigo o voto do ministro Cristiano Zanin, mesmo com essa situação, né, do Eduardo Paes, mas como foi a renúncia do governador, a população teria que escolher, já que a Alerj vai querer atender aos interesses políticos e não aos interesses da população. Imaginou aí, eu não voto, hein? Eu não voto. Mas a eleição onde esses caras elegeram o presidente, o cara que está preso, não é o presidente... Você não vota, mas você está o ex-presidente interferindo na votação. Induzindo. Vamos lá. Você devidamente está induzindo o eleitor. Manchete 2. Manchete 2 da Fernanda, doutor Ari. Vamos lá. Alcolumbre diz que quer votar veto de Lula ao PL